Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga abundantemente. Em nome de Jesus, estamos aqui uma vez mais para nossa meditação da palavra de Deus. E me gostaria hoje seguir hablando-lhes acerca das lutas, das aflições que todos enfrentamos nesta vida. Jesus dijo: "En el mundo tendréis aflições, pero confiad, eu he vencido ao mundo." Jesus venceu porque Jesus estava apoiado em Deus, em sua palavra. Jesus estava lleno do Espírito Santo. E esta é a clave para que nós outros podamos vencer as lutas, problemas, injustiças, persecuções, envidias que enfrentamos nesta vida. Hablamos na semana passada acerca de Daniel que foi um homem de fé, um homem que anduvo com Deus, um homem que tinha um espírito superior, era diferente de los demás porque ele tinha o Espírito de Deus com ele. E por isso Daniel prosperou muito no reino de Babilônia. Ele foi engrandecido. Ele se volveu governador de Babilônia. E muitos lhe tiveram envidia e hasta lhe hicieron uma trampa para que fuera echado en el fosso de los leones. E Daniel injustamente foi echado en el fosso de los leones. Não houve nadie que pudera librá-lo. Nem sequer el rei pudo librar a Daniel del fosso de los leones. Pero Deus lo librou, porque Deus cerrou a boca de los leones e não lhe causaram nenhum dano, porque ele confiou em seu Deus. Ele se mantuvo firme em sua fé. Em nenhum momento retrocedeu em la fé. Em nenhum momento abandonou a fé, volveu a espalda para Deus. Em nenhum momento murmurou, se quejou, dizendo que Deus lo havia abandonado, que Deus se havia olvidado dele. Não, ele mantuvo sua confiança em Deus e Deus lhe deu o livramento. E esta é a clave. Porque problemas, lutas, aflições, todos enfrentamos nesta vida. Porque o diabo só quer hurtar, matar e destruir. Ele só quer hacer-nos dano. Pero para que podamos vencer-lo, temos que resistir-lo por la fé. Resistir-lo de que maneira? Apoiados em la palavra de Deus. Não podemos mover-nos de la fé. Os amigos de Daniel, que também foram levados ao reino de Babilônia, Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes cambiados para Sadraque, Mesaque e Abednego, seus companheiros também eram homens de Deus, homens de fé, e também foram vítimas de envidia, porque muitos se molestavam porque veiam que eles estavam também prosperando, progressando no reino de Babilônia, na época do rei Nabucodonosor. Pero o rei Nabucodonosor era muito orgulhoso. Era normal, os reis não eram muito orgulhosos, muito soberbos, não? Se consideravam como se fossem um deus. E Nabucodonosor, em um momento de loucura, de muita soberbia, ele resolveu fazer uma estátua de ouro muito grande,
e convocou a todos de seu reino para que se postraram delante de aquela estátua de ouro. Mire a que ponto chegou este rei. E disse a Bíblia que foram, pois, reunidos os sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoureiros, conselheiros, jueces e todos os governadores de las províncias a la dedicação de la estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. E estavam em pé delante de la estátua que havia levantado. E o pregoneiro anunciava em alta voz, dizendo: manda-se a vosotros, ó pueblos, nações e línguas, que ao ouvir o som de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la harpa, del saltério, de la samponha e de todo instrumento de música, os postreis e adoreis la estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ha levantado. E qualquer que não se postre e adore, imediatamente será echado dentro de um horno de fogo ardendo. Por lo qual, ao ouvir todos os pueblos o som de la bocina, de la flauta, del tamboril, todos se postraram e adoraram aquela imagem de ouro de Nabucodonosor. Pero Sadraque, Mesaque e Abednego, estes jovens judios, estes jovens que eram jovens de fé, que tinham conhecimento da palavra de Deus, conhecimento da lei de Deus e sabiam que não estava permitido postrar-se delante de nenhuma imagem, como podemos encontrar no livro de Éxodo, no capítulo 20, nos versos del 4 ao 6, quando o Senhor dijo: não te harás imagem ni ninguna semelhança de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las águas debaixo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Senhor tu Deus. É decir, Deus é único. Porque que é o que significa a palavra Deus? Deus significa uno que és adorado. Então, todo o que uno adora, uno está haciendo de aquele objeto de adoração um Deus. E não podemos adorar a nenhuma imagem que são hechas por los homens, segundo a orientação do próprio Deus. Porque temos que adorar unicamente a Deus, Alberto. Incluso, quando Satanás tentou a Jesus, Satanás o levou a um lugar muito alto, lhe mostrou todos os reinos do mundo e a glória de eles, e disse para Jesus: todo isso te daré, se postrado me adorares, porque todo o que o diabo quer é a adoração de los homens. Porque nós todos adoramos a Deus apenas. E o diabo, ele é orgulhoso, é vanidoso, é soberbio. Ele sempre quis ocupar o lugar de Deus. Então, queria que Jesus o adorara e prometeu dar-lhe todo o que há neste mundo, porque ele é o príncipe deste mundo. Pero Jesus lo repreendeu e lhe disse: escrito está, solo ao Senhor Deus adorarás, e solo a Ele darás culto. Jesus repreendeu ao diabo e naquele momento, usando a palavra de Deus, e Satanás lo deixou. Mire que nós outros temos que resistir. Não podemos deixar-nos influenciar
por los engaños, por las mentiras, por las trampas del diablo. Aqueles jovens viram que estavam sendo ameaçados, podiam perder a vida, pero eles se mantiveram fieles a Deus e não se postraram delante da imagem que o rei havia levantado. E que é o que sucedeu? Todos, várias pessoas allí de los caldeus vieram maliciosamente para acusar a estes jovens, dizendo ao rei que aqueles jovens judios não respeitavam ao rei e não se inclinaram delante de sua imagem, justamente para que eles foram mortos, para que eles foram echados em el horno ardendo, porque o diabo só quer destruir. E não podemos temer ao diabo. Não, a Bíblia em nenhum lugar disse que temos que temer ao diabo. Temos que temer a Deus. Temer a Deus. E temer não é ter medo, não, é ter respeito, consideração, porque ao diabo não se tem que temer. Temos que resistir-lo para que podamos vencer as lutas, as adversidades desta vida. La Biblia es clara, obispo. La Biblia es que lo dice, ¿no? A Dios nos sometemos, al diablo resistimos. Y es lo que hay que hacer. Y muchas veces el diablo viene con envites pues muy amenazantes, muy serios, queriendo aterrorizar, condicionar, queriendo causar conflictos, queriendo incluso que nos postremos delante de esa imagen ficticia y amenazante que él presenta. Y digo ficticia porque él hincha su imagen, él tiene un estereotipo, él intenta jugar con las emociones, con los sentimientos, siempre diciendo, oye, ¿sabes qué? Esto es lo que te va a pasar y ni siquiera Dios te va a librar, ni tu Dios te va a librar. Pero ante estas acusaciones que los jóvenes obispos estaban recibiendo, ellos estaban confiantes en Dios y se mantuvieron fieles y firmes a Dios, de manera que sus rodillas no se doblaron, porque lo tenían claro. Solo al Señor serviremos y solo a Él adoraremos. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Venga como venga, aparente como aparente el mal, nuestra fe y nuestra atención en Dios, pero al mal le resistimos e le plantamos cara. E quando aqueles caldeus acusaram a Sadraque, Mesaque e Abednego, maliciosamente eles foram traídos à presença del rei. E o rei falou com eles e lhes perguntou: "És verdade que vosotros não honrais a mi Deus, nem adorais a estátua de ouro que he levantado? Agora, pois, estás dispostos para que, ao ouvir o som de la bocina, de la flauta, del tamboril, del harpa, del saltério, os postreis e adoreis la estátua que he hecho, porque se não la adorares, em la mesma hora sereis echados em meio de horno de fogo ardendo. E que Deus será aquele que os livre de mis manos?" Sabe, o diabo usa muito, não, esta expressão. Que Deus te livrará? Qual é o Deus? Eu quero ver. Nem Deus te pode livrar. Onde está tu Deus que não está vendo este problema que tu estás passando, que tu estás enfrentando? Porque muitas vezes a pessoa passa por situações e rapidamente se levanta a alguém para, sabe, tentar sembrar a dúvida no coração, dizendo: "Onde está tu Deus? Onde está tu Deus que não está vendo este problema que tu estás sofrendo, que tu estás enfrentando?" Foi o que este rei passou
para aqueles jovens. Pero eles lhe responderam: não é necessário que te respondamos sobre este assunto, rei. E aqui, nosso Deus, a quem servimos, pode livrar-nos del horno de fogo ardendo. E de tu mano, ó rei, nos livrará. E se não, sepas, ó rei, que não serviremos a tus deuses, nem tampouco adoraremos a estátua que has levantado. Então Nabucodonosor se llenou de ira, se demudou el aspecto de su rostro contra estes jovens e ordenou que el horno se calentasse 7 vezes mais de lo acostumbrado e mandou a homens muito vigorosos que tinham em seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para echá-los en el horno de fogo ardendo. Então, estes varones foram atados com seus mantos, suas calças, seus turbantes, seus vestidos e foram echados en el horno de fogo. E como a ordem del rei era apremiante, e lo haviam calentado muito, a chama del fogo matou aqueles que haviam alçado a Sadraque, Mesaque e Abednego. Vê como o horno estava caliente, o fogo estava muito alto, muito forte. E estes 3 varones cayeron atados dentro del horno. E o rei se quedou observando. E o rei, de repente, se espantou e se levantou apressuradamente e dijo a los de su conselho: não echaram a 3 varones atados dentro del fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, ó rei. Ele dijo: e aqui choveu 4 varones sueltos, que se passeiam em meio del fogo, sem sofrer nenhum dano. E o aspecto del quarto é semelhante a hijo pelos deuses. Aqui verificamos, não? Que Deus livrou aqueles jovens porque eles confiaram, porque eles não negaram a fé, eles se mantiveram firmes em la fé. E Nabucodonosor se acercou a la puerta del horno de fogo ardendo e dijo àqueles jovens: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos del Deus Altíssimo. Mire que ele já cambiou, não? O discurso já cambiou suas palavras, não? Servos del Deus Altíssimo, salide e venide. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego salieron de en medio del fuego e se juntaram los sátrapas, los gobernadores, los capitanes e los consejeros del rei para mirar a estes varones, como el fuego não havia tenido poder alguno sobre seus corpos, nem aun el cabello de suas cabeças se haviam queimado. Suas roupas estavam intactas e nem sequer olor de fogo tinham. Então, Nabucodonosor dijo: bendito seja el Deus de eles, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou seu ángel e livrou a seus servos que confiaram em ele e que não cumpriram el edicto del rei e entregaram seus corpos antes que servir e adorar a outro Deus que não fora su Deus. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nação ou língua que dijere blasfêmia contra el Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja desquartizado e sua casa convertida em muladar, porquanto
não há Deus que pueda librar como este. Entonces, el rei engrandeció a Sadraque, Mesaque e Abednego em la província de Babilônia. Verifique usted, não, Alberto, que la clave é la perseverança, é la fidelidade. Se aqueles homens hubieran postrado suas rodilhas delante de la imagen del rei, eles hubieran sido muertos, hubieran perdido a vida, hubieran fracassado. Deus não seria honrado, pero eles foram fieles a Deus. Eles não retrocederam, eles não negaram a fé. E por isso, Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel, foi honrado por el próprio rei e por todos. E eles também foram engrandecidos, eles foram bendecidos. Por quê? Porque eles passaram por aquela prueba de fogo. E nós outros, neste mundo, Alberto, como estes jovens que eram de Deus, nós outros também que somos de Deus, passamos por pruebas de fogo. Passamos por verdadeiros desertos, lutas. Há momentos que Satanás se levanta em contra de uno com toda a sua força, com toda a sua ira, para tentar matar, destruir, para tentar hacer-nos dano. Pero se queremos vencer, temos que confiar, temos que manter-nos firmes, apojados em la palavra de Deus e não viver por vista, não dar lugar a los sentimentos, a las emociones, a la voz del coração, a las palavras negativas, palavras de dúvidas que escutamos. Não, la clave de la vitória está em uno estar sempre apoiado em la palavra de Deus, porque quando estamos apojados em la palavra, estamos edificados sobre la roca e las puertas del infierno no pueden prevalecer. Es el secreto, obispo, confianza, permanecer afianzado en la roca, fundamentado en la roca, en Jesús, en la fe, no claudicar ante el miedo, ante las amenazas, ante los desafíos, porque el diablo se levanta y se levanta con furia, pero Dios está con aquellos que confían en Él. Y puede, querido amigo, querida amiga, que estés ahora mismo pasando por un momento muy duro, muy difícil, que los problemas te hayan arrojado a ese horno de fuego ardiente, pero Dios está ahí contigo. Dios está, el Señor Jesús está contigo para guardarte, para librarte. Dios salva a aquellos que tienen su vida en sus manos. La Biblia dice, obispo, que el justo vivirá por la fe. Y cuando una persona es de la fe, esa fe justifica, esa fe exculpa, esa fe salva, libera. Y es por eso que van a ocurrir cosas muy grandes, muy poderosas, muy extraordinarias, porque será evidente que Dios está con aquellos que son sus siervos. Se usted, amiga minha, amigo mío, usted que nos escute neste momento, se fortalece em Deus, usted vencerá este problema. Não importa qual seja o seu problema, não importa as humillações que usted haja sofrido ou esteja sofrendo, não importa os abusos, o bullying, não importa as persecuções, injustiças, Deus é o justo juez e Ele juzgará sua causa. Todo lo que você necessita fazer é confiar nele. Eu sei que há momentos que são difíceis, há momentos que nos angustiamos muito. Todos passamos por isso, eu também passo por isso. Há momentos de muita angústia que sentimos en alma. Pero são nestes momentos que mais necessitamos usar a fé. Mais necessitamos confiar em Deus para que podamos vencer. E você vencerá. Assim como Deus
nos ha dado já muitas vitórias, muitos livramentos. Como Deus livrou a Daniel, como Deus livrou a Sadraque, Mesaque, Abednego del horno ardendo, Deus lhe livrará deste horno. Deus se manifestará em sua vida. Procure buscar com todas suas forças o Espírito Santo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, invierta em sua comunhão com Deus, porque o Espírito Santo lhe dará a vitória, porque todo aquele que é nascido de Deus vence ao mundo e você também vencerá. Por isso, me gostaria de invitar-lhe a que você venha buscar o Espírito Santo este domingo. Este domingo estaremos aqui com ustedes às 10 da manhã, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, buscando o Espírito Santo, buscando este encontro com Deus, esta cura interior, este fortalecimento espiritual, porque quando o Espírito Santo venga sobre sua vida, ele lhe dará poder, ele capacitará para vencer a todas as batalhas desta vida. Este domingo, 10 da manhã, les esperamos. E se este mensagem lhe ha ajudado, lhe ha fortalecido, comparta com seus amigos e familiares para que eles também recebam a palavra de Deus. E amanhã regressaremos aqui com o café espiritual. Hasta amanhã, que estem bem.